exercício 3, né? No exercício 3, ele fala assim, ó. Cadê? A partir da mudança de base, a matriz de mudança de base de B do R2 para C desse mesmo espaço é... Então, ó, a gente tem uma base B, eu estou saindo da base B, essa base B está no R2, e eu vou passar essa base B para uma base C, que também é duas dimensões. Como que eu sei que ela é duas dimensões? Ela tem dois vetores, e esses dois vetores são linearmente independentes. Ok? Uhum. Como que eu sei que os vetores são linearmente independentes? Nenhum deles é uma combinação do outro. Ok? Sim. Tá. Então quer dizer que ela também é uma matriz de duas dimensões. Quem faz a mudança de base do B para o espaço C é essa matriz aqui, ó. BC, ele está mudando de espaço desse, está mudando do B para o C, ok? Uhum. Então, ó, se eu vou fazer uma mudança de base, olha lá, a matriz de mudança de base de B para C é essa. Se eu vou fazer uma mudança de base, o que eu faço? Eu tenho a matriz C aqui. Esse resultado é igual a matriz mudança de base vezes a matriz B. Uhum. Tá claríssimo isso? Mais ou menos, é que deu uma travada aqui. Ó, agora eu vou voltar a imagem. Eu não entendi, tipo assim, ele quer achar a base B, Aham. certo? Ele E quer aí, achar a matriz B. a matriz B. É, que é a base B. Tá. Só que, tipo assim. Então esse negócio, esse processo é de uma base para outra. Se eu tiver um vetor, não vou usar isso daí? É, de uma base para outra. E se eu tivesse, tipo, um vetor na base C que eu quisesse mudar para a base B? Você vai usar a mudança de base também. Você usa a mudança de base. Por exemplo, você quer mudar o vetor para outra base. É. Você precisa achar qual que é a... Você precisa achar quem que é a outra... Escreve esse vetor numa outra base. Você simplesmente monta, aplica a matriz mudança de base. Também vai mudar. O vetor que está na base B, ele já vai passar para outra base automaticamente, entendeu? Aham. Tá, então beleza. Tá? Então, mesmo aqui, eu estou mudando a base para outra base, mas eu também poderia usar essa mesma ferramenta para passar o vetor de uma base para outra. Então aí é uma multiplicação de matriz que vai dar uma matriz. Exato. Tanto é que você pode perceber que essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2. Se você tem um vetor, qualquer vetor, eu vou colocar um vetor V aqui. Se você tem um vetor V, esse vetor V geralmente vai ser 2 por 1. Aham. Então, ó, o resultado vai ser o quê? Vai ser um vetor U, que também vai ser 2 por 1. Só que eu mudei de base. Então, sim, já é automático. Essa multiplicação de matrizes vai te dar a mudança de base para você. Tá. Tá? Então, ó, aqui nesse caso, a matriz C, quem que é a matriz C? 1, 1, 0, 2. Ó, a matriz de mudança de base é 1, 2, 0, 3. E a matriz B eu quero descobrir, A, B, C, D. Entendi. Linha, coluna, A. Linha, coluna, B. Linha, coluna, 2A mais 3C. Linha, coluna, 2B mais 3D. Então, a gente descobriu que o A é 1, o B é 0. Então, o A é 1, o B é 0. O C, então, é menos 1/3. E o D, B é 0, né? O D é 2/3. Então, essa é a matriz B que você queria. 1, 0, menos 1/3, 2/3. Essa é uma maneira de escrever, né? Você também pode escrever assim. 1 menos 1/3, 0 e 2/3, linearmente dependente, então é a base desse espaço. Hein? Então, com essa combinação, a gente gera todo mundo desse espaço. Tá claro isso?
Sim, sim, agora sim. Tá? Quer tentar fazer uma aí para ver se... Tá. Qual? vamos ver o próximo. Rodas de base da base B para uma base C. Mesmo subespaço. Então, C. Pode ser o 5. Considere as bases B, E1, E2 e 3, sejam G2, G3 e R3. Aí o G1 é igual E1 menos E2 menos E3, G2 igual a 2E2 mais 3E3, e G3 igual a 3E1 mais E3. Determine as matrizes de mudança de base B para C, de B para C, e a matriz mudante de base de C para B. Ó, deixa eu ver. Eu acho, Rafa, que para achar a do. Calma, a do B para C, basta eu fazer uma matriz com os coeficientes que tá na frente, tipo do E1, D2 e D3. Não tenho certeza. Uhum. É isso? Porque, ó, qual que é a sua primeira coisa? Ó, você não vai fazer uma mudança de base de B para C? Então, Sim, ó, eu quero sair do B e ir para o C. Então, a minha matriz C é a mudança de base de B para C vezes a matriz B. Certo? certo. Essa é a multiplicação que eu tenho. E você sabe quem que é B, você sabe quem que é C, quem que é E. Tá? Porque, por exemplo, o E1 é um vetor aqui, né? Que a gente não... Eu acho que é o vetor canônico, mas não tenho certeza. Então, quer dizer que o E1 pode ser qualquer combinação linear aqui, x1, y1 e z1. Tá. O E2 é o x2, y2, z2. E o E3, x3, y3, z3. Então, ó, isso daqui você tem a matriz B. Quem que é a matriz B? A matriz B vai ser essa aqui. Isso é a matriz B. Tá certo? Uhum. Coloquei cada coluna é um vetor, coloquei os vetores. Agora, a matriz C. Quem que é a matriz C? A matriz C vai ser uma combinação. Por quê? O G1 é o E1 menos o E2 menos o E3. Então, esse vetor, ele é x1 menos x2 menos x3. y1 menos y2 menos y3. Menos. Z1 menos Z2 menos Z3. E assim vai. Então, quem que é a sua matriz C? Então, a matriz C é x menos x1 menos x2, x1 menos x2 menos x3, y1 menos y2 menos y3, z1 menos z2 menos z3. O próximo vetor é aquele lá que é duas vezes o 2 mais 3 vezes o 3. Então, é Uhum. 2x2 mais 3x3. 2y2 mais 3y3. Aqui vai ser 2z2 mais 3z3. E o último vetor, que é o 3 vezes o 1, então é 3x1 com x3. 3y1 mais o y3. 3z1 mais o z3. Pronto, essa é a matriz C. Ah, Rafa, Então, mas peraí. Se o E1 é x1, y1, z1. E aí o. Tá, aí o G1 é o E1 menos o E2 menos o E3. Eu não entendi o que você fez. Porque, tipo, não seria x1 menos y1 menos y menos e1, aí tananã.
sucessivamente, assim? Por que você juntou todos os x, o y? Não, porque ele está subtraindo um vetor do outro, né? Então, o vetor do outro, eu faço a subtração das coordenadas. Então, isso daqui, ó, é a coordenada x. Coordenada x, né? Essa daqui é a primeira coordenada, essa daqui é a segunda, essa daqui é a terceira coordenada. Porque, ó, o G1 é E1 menos E2 menos E3. Então, eu estou fazendo esse menos esse. Tá, Só que, quando eu faço a subtração desses vetores, eu subtraio todo mundo da primeira coordenada, depois da segunda e depois da terceira, separadamente, entendeu? Uhum. E aqui, ó, nessa segunda coluna, não é 2 vezes a segunda coordenada mais 3 vezes a terceira coordenada? É o E2, não é? Uhum. Então, ó, Sim. é 2 vezes o E2. Então, ó, eu vou multiplicar todos esses termos aqui por 2. Uhum. E aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses termos aqui e vou multiplicar por 3 e vou somar eles. Então ficou 2x2 com mais 3x3. Entendeu? Ó, Tá. Mas e o x1? não tem x1. Aliás, Porque, ó, x2. porque Ah, o x2 eu vou G2, multiplicar. o G2 é 2E2 mais 3E3. Uhum. Certo? Mas eu não tô entendendo por que não tem as 3 coordenadas ali, então. Tem só 2 x, ou tipo, ou só o z. Ó, aqui, esse vetor G2 tem 3 coordenadas, ó, primeira, segunda e terceira, Ah, tá. Tá. tá? Entendeu? Que cada posição, porque assim, ó, a gente sabe que esse vetor aqui, G2, ele é 2 vezes x2 mais 3x3 mais 2 vezes y2 mais 3y3 2 vezes e2 mais 3e3. É esse vetor aqui. Tá, tá. Já coloquei ele em pé na matriz. Tá certo? Aham. E aí, por exemplo, se o. Como essa base aqui, eu tenho quase certeza que isso aqui é canônico, tá? No, quando ele representa o E, ele tá falando que é um vetor canônico aí, vai ser 1, 0, 0. Então, aí você substitui, então você faz que essa mudança de base vezes essa tem que dar essa, Uhum. certo? Vai dar uma contalhada gigantesca. Você É vai ter por que isso que eu não tava entendendo. Eu achava que ia dar uma matriz, assim, um número. Como que é? Eu achei que ia dar um número, por isso que eu não tava entendendo nada. Não, você sempre representa numa matriz. Você sempre vai ter a sua base, você representa essa base numa matriz. E cada coluna dessa matriz é um vetor que compõe a sua base. Então, Aham. tanto é que, por exemplo, isso daqui eu sei que é tridimensional. Por que é tridimensional? Eu tenho 3 vetores para descrever minha base. Então, é Sim. uma matriz 3x3. Se fosse 2 dimensões, aí eu precisaria de 2 vetores. Aí eu teria uma matriz 2x2. Agora, Uhum. se fosse uma dimensão, aí eu ia ter uma matriz 1 por 1. Entendi. Ô, Rafa, daí pra achar do C pra B, faz a inversa do que der. Faz a inversa do que der. Tá, Faz a inversa do que der, porque aí você já matou, já. tá bom. Acho que eu entendi agora, Rafa. Tá? Então, ó. Aí tem, nossa, aí vai ter conta até o fim dos tempos aí. Ah, isso que Porque eu tem. odeio, Rafa. Ah, Isso que eu odeio. não tem Mas se jeito. quiser ir pra lista que introduz uma lista, pode ir, que eu acho que esse agora eu peguei. Eu ainda vou falar outras. Nessa lista mesmo, porque essa Ah, lista beleza. é a mais completa. Então, assim, a gente passa nessa lista e aí você meio que fica sabendo da próxima lista e aí eu te falo outra lista se der tempo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, tem muita coisa de conta, tá? Essas coisas de conta, que é a parte de produto interno, é só fazer a Ah, isso conta. eu fiz. Aham. É tranquilo, tá? Tá. Produto interno, normalizar, essas coisas é tranquilo, não é? É. Eu acho, né?
Eu vou bater 1 na prova. Ó, agora assim, ó, mas assim, ó, você tem que fazer todos os exercícios. Vou te explicar por quê. A prova não é difícil, só que ela é muito detalhada. Então, e esses exercícios, essa lista está construída de uma forma assim, ó. Se você deixar um para trás, você não vai entender o negócio. Entendi. Entendeu? Então, assim, ó, isso não vai ter jeito. Porque, ó, por exemplo, de repente ele te explica o que é um espaço ortogonal aqui, né? O que são vetores ortogonais. Então, ó, por exemplo, olha, vai lá no exercício 26. Deixa eu achar. Volta antes. Volta antes que eu quero mostrar como que ele faz a construção aqui para você. Vai no exercício 17. Eu acho que é o primeiro. Ó, no exercício 17, ele define para você como que você calcula um módulo, que é o módulo de um vetor. Que ele fala que é a raiz do produto interno. Então, tá vendo? Ele te ensinou um negócio. Uhum. Claro que ele chama aqui uma forma mais técnica, que é um produto interno canônico. E aí depois ele faz as aplicações. O exercício 18 é só aplicação, porque você vai calcular o produto interno na B e depois você vai calcular os módulos na C e na D. Esse eu até fiz. Tranquilo, né? Uhum. O 19 é a mesma coisa, tá? O que mudou no 19? Ele não te deu as coordenadas desse vetor. É verdade, isso que eu achei estranho. Tá? Ele não te deu as coordenadas desse vetor. Mas olha só, ele te deu o módulo dos vetores e ele te deu a soma vetorial. Você tem quantos vetores? Tem 3 vetores. Então, essas relações vai te dar. Porque assim, ó, por exemplo, ó, o que é U? Módulo de U é a raiz do produto interno de U com U. Uhum. Ok? Ok. E aí, ele te deu quanto que vale esse cara aqui, tá? Ele te deu quanto que vale esse cara. Mas, por exemplo, ó, o U pode ser x1, x2 e x3. Esse pode ser o U. O V, y1, y2, y3. E o W, z1, z2 e z3. Você tem 9 incógnitas aqui, certo? Quando você vai fazer o produto interno de U com V, produto interno canônico aqui, que é o normal, é simplesmente você multiplicar os termos que estão relacionados, correto? Sim. Então, ó, o que a gente faz? Então, a gente multiplica. Vai dar x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3. Esse é o primeiro produto interno. Uhum. Só que você pode ter você tem informações disso através da onde? Dos módulos, porque ele te deu os módulos. E você sabe que os módulos é o quê? É x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Raiz. Uhum. Então, ó, no 18? É o 19. Não, no 19? Então, ó, ele te deu essa informação. E o que mais você sabe? Os vetores dão zero. Se essa soma vetorial aqui dá zero, U mais V mais W dá zero, significa o quê? Ó, soma vetorial. X1 mais Y1 mais Z1. X2 mais Y2 mais Z2. X3 mais Y3 mais Z3. Se isso é igual a zero, significa que todos os termos são zero. Uhum. Então a gente descobriu que x1 mais y1 mais z1 é igual a zero. E você vai ter a mesma coisa para os outros três. Então, ó, você começa a ter a relação entre eles. Com isso, você consegue descobrir o produto interno. Por quê? Por exemplo, você pode escrever o x1 em função do y1 e do z1.
Então, quer dizer que esse cara aqui vai ser quem? Vai ser menos o y1 ao quadrado, menos y1z1. Você pode fazer isso para todos os termos. Aqui vai ser menos y2 ao quadrado, menos y2z2, menos y3 ao cubo, menos y3z3. Ó, apareceu os quadrados que a gente já sabe. Aham. E aqui apareceu um outro produto interno. Apareceu o produto interno do V com W. Então você já descobriu a soma de dois produtos internos. Porque o que ele tá vendo? Ó, ele pediu para você calcular a soma dos produtos internos. Então, ó, eu só mexi com um produto interno. O que eu descobri? Só fazendo esse primeiro produto interno. Entendi. Eu já descobri, ó, que vai ser o módulo de V. É V? É. O módulo de V menos o módulo de V, né? Porque é o que eu risquei aqui embaixo é menos o módulo de V, menos o produto interno de V com W. Ó, então eu sei que U mais V e W é igual a menos o módulo de V. Essa é a primeira informação que eu tenho. E aí você pode ir brincando para fazer aparecer as coisas, entendeu? Uhum. É mais complicado, vai dar conta? Um monte. Nossa, dá muita conta, eu não imaginava isso. Muita conta. Por quê? Ele não te deu as informações, então a partir das informações que ele te deu, você vai ter que mexer nisso. Rafa, sabe qual que é a minha dificuldade? Ah, Quando tem muita letra e número junto. Pra mim, o vetor tem que ser x, y, z, a, b, c, alfa, beta e gama, senão eu confundo tudo. tá, entendi. Depois eu nem sei mais o que é o 1, o que é o x1, entendeu? Tá, entendi. Esses dias eu errei uma conta porque tava escrito 209 gramas, só que o 9 ali naquele plataforma tava muito parecido com o G. Daí eu coloquei 200 gramas. E aí depois, e pior que eu refiz ó, o Rafa um monte de vezes, e eu enxergava 200. Aí depois que eu terminei, vi que eu errei, eu falei, era 209. Tinha um nome, né? Mas, ó, você entendeu a ideia do 18? 19? Entendi. Tá? Então, ó, esses exercícios são mais simples do ponto de vista conceitual, mas eles são trabalhosos, porque tem muita conta para ser feita aqui. Nossa. Tá? Porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escrever o produto dos três e fazer uma substituição. Igual eu fiz aqui, tá vendo? Que eu substituí. Uhum. Você vai ter que fazer uma substituição. Só que você vai ter que fazer a substituição, você vai ter que dar uma olhada para ver qual que vai ser a melhor substituição a ser feita. Tá? Porque qual que é a ideia? A ideia é você aparecer com os outros produtos vetoriais. E aí, no fim, porque ele quer a soma. Aí vai aparecer os três produtos vetoriais igual a um dos resultados que você já tem. Aí matou. Tá. Ou você quer que eu desenvolva mais esse exercício? Não, acho que tá de boa. Então, beleza. Ó, olha só o 20. O 20 fala assim, ó. Sabendo que um vetor V verifica módulo igual a 1, ele é chamado de vetor unitário ou versor. Ó, então ele já te explicou uma parte da teoria com 20. Toda vez que um vetor, que ele fala que é um versor ou um vetor unitário, ele está te falando que o módulo é igual a 1. Uhum. Tá certo? Certo. Então, ó, utilizando o produto interno canônico, mostre que os vetores canônicos, ele colocou lá os vetores canônicos, I, J, são vetores unitários. Tranquilo, né? Porque você faz o produto interno, você calcula o módulo deles e já era. Tá. Ô, Rafa, tanto faz eu elevar cada termo ao quadrado e depois somar e tirar a raiz do que eu fazer o... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, você vai chegar no mesmo lugar. É que ele quer... Ah, não, nem precisa. Aqui você pode fazer o quadrado a cada termo e manda bala. Uhum. Né? Mostra que os vetores canônicos são, tá? O 21 é a mesma coisa. Ó, o 22, ele está te ensinando uma coisa nova. Que é o quê? Sabemos que todo vetor não nulo V pode ser normalizado. Então, ó, como que você normaliza um vetor?
para você normalizar um vetor, você vai pegar o vetor e vai dividir ele pelo módulo dele. Sim. Isso é normalizar o vetor. Sim. Beleza? Que é o que ele faz no 22. Esse eu entendi. Entendeu? Porque, ó, né, ele te deu o vetor V, né? O vetor V é 1, 2, 3, e ele quer o vetor normalizado, que aí ele vai chamar de U. Esse vetor normalizado é o vetor V dividido pelo módulo de V. Uhum. Então, ó, o vetor V, então vai ficar o quê? O V dividido pelo módulo. O módulo, a norma, aqui é norma, na verdade, que ele chama, né? É raiz de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, a norma de V vai ser 4, 5, 9, 14, né? Raiz de 14. Então, ó, eu vou dividir todo mundo por raiz de 14. Pronto. Aqui é o vetor normalizado. Tá normalizado. Beleza? Uhum. Então, fechou. Aí, desigualdade de Cauchy, essas coisas depois eu falo para você, porque é bem importante saber isso. Ó, depende do professor, sabia? Tem professor que... Porque esse negócio de desigualdade triangular, né? Eu lembro que toda aula no Cal falava desse bendito. Nunca caiu uma prova e pra mim é uma coisa óbvia, assim, sabe? Não sei o que você tem que ficar fazendo conta pra entender isso. Daí eu não entendo o conceito. Eu já tive professor que gostava que demonstrava essas coisas, que dá muito trabalho. Mas pelo que você me contou, mudou um pouco a graduação, então pode ser que não. Eles estão mais práticos nesse sentido. Né? Pode ser. O 24, de uma forma geral, ele só está pedindo para você demonstrar, usar. Ele falou, ó, em cada um dos itens abaixo, mostra que a desigualdade de Cauchy e a desigualdade triangular são válidas para os vetores dados. É só substituir. Certo. Tá? Então, é substituir e fazer a conta. Ó, aí o 25. O 25 ele vai te explicar um negócio novo. Ele fala assim, ó. Seja V um espaço vetorial real munido de um produto interno. Observe que, utilizando a desigualdade de Cauchy, concluímos que, para quaisquer vetores não nulo, acontece isso daqui. O produto interno dividido pelo módulo separado de cada um. Pertence ao intervalo de 0 a menos 1. O que ele é? Definir um ângulo. Então, ele está te ensinando que um produto interno é a mesma coisa que isso aqui é o produto vetorial. Ele está chegando no produto vetorial, que vai ser o módulo de cada um, né? De cada um separado vezes o ângulo. É essa definição que ele é uma demonstração que ele chegou usando a desigualdade de Cauchy, tá? Mas de qualquer maneira, o exercício 25 é só aplicar o que ele te deu, beleza? Certo. O 26 ele fala com um vetor ortogonal. Se um vetor ortogonal, dois vetores são ortogonais sempre que um produto interno dá 0. Então, ó, isso é muito importante você ter na cabeça. Sim, isso eu lembro. Ortogonal, produto interno é 0. E aí o 27 ele dá mais uma informação nova. Ó, ele fala assim, ó, seja B uma base de um espaço vetorial V com um produto interno. Dizemos que B é uma base ortogonal se quaisquer dois vetores distintos de B são ortogonais. Então quer dizer o quê? Ele está querendo dizer que a base que compõe esse espaço é ortogonal. Então quer dizer que a base desse espaço, o produto interno da base desse espaço tem que dar 0. Entendeu isso que eu falei? Repete a última parte, produto interno da base com o quê? Com ela mesmo. Ó, a base, vou te dar um exemplo. Uma base 2D. Vamos supor que a base 2D é composta por esses dois vetores aqui. Isso aqui é uma base, tá? Como que eu sei uma base? Eles são linearmente independentes e a gente consegue escrever todo o par x e y como uma combinação dessa base. Tá certo? Certo. Bem, eu tenho que fazer... Vamos chamar isso daqui de U, isso aqui de V. Vamos fazer o produto interno de U com V. Como que é o produto interno de U com V? A gente viu que o produto interno é a multiplicação dos termos, certo?
esse com esse e esse com esse. Então, o produto interno aqui, claro, produto interno canônico, né? Esse produto interno vai ficar 1 vezes 0 mais 0 vezes 1, tá certo? Certo. Isso aqui dá 0. O que significa? Que U Normal. é perpendicular a V. Se as bases são perpendiculares, a gente garante que ele fala assim, ó, seja B uma base do espaço vetorial produto interno, dizemos que B é uma base ortogonal, se qualquer dois vetores distintos são ortogonais. É isso aqui. Sim. Considere o produto interno dessa matriz, 2 por 2, definida no exercício 13, e obtenha uma base ortogonal. Então, a gente tem que pegar a matriz do exercício 13 e obter uma base ortogonal, que é obedecer ao produto interno. Beleza. Deixa eu ver qual que é. Ah, tá. O negócio do traço lá. Beleza. Isso. Aqui ele vai falar de produto interno, produto interno, produto interno. Produto interno é fácil até. Tá? Produto interno é fácil até, né? Produto interno é mais simples. Aí aqui ele continuou com o produto interno, 35 é produto interno. Você já viu um espaço vetorial com produto interno e B, uma base ortonormal. E tem algum lugar que ele fala do ortonormal. Sabemos, é o 31. Vai aí no 31. Ok. No 31 ele fala assim, ó, sabemos que uma base ortogonal na qual cada vetor tem norma 1 é uma base ortonormal. Então, ó, significa o que eu ter uma base ortonormal? O módulo desse vetor, por exemplo, isso aqui é uma base ortonormal. Porque se eu pegar e calcular a norma do U, dá 1. Se eu calcular a norma do V, também dá 1. Sim. Então, quer dizer que o produto interno é 0. Dentre esses dois vetores que compõem a base. E eles têm norma 1, então isso daqui é uma base ortonormal. Certo. Tá? Então, ó, essas palavras você tem que saber, porque às vezes isso vem no texto, tá te dando informação dentro do texto. Tá certo? Certo. Por exemplo, olha lá, tá vendo? Ó, o primeiro exemplo que ele deu ali já é exatamente esse que eu fiz. Tá? No item A. Aí depois do item C tem que fazer essa conta aí, que vai ser uma boa, bela conta. Beleza, então isso daí é das bases. Aí, ó, exercício 38. Ele fala assim, ó, seja os vetores U, V e W dados em relação à base canônica do espaço R3. Mostre que esses vetores formam uma base do R3. Ó, como que você mostra que os vetores formam uma base do R3? Você Põe tem que a mostrar matriz, calcula o determinante, se der diferente de 0, eu acho. É porque igual, isso daí é igual que a gente aprendia no ensino médio. Porque isso daqui é um sistema 3x3, né? Então, se o determinante é diferente de 0, quer dizer que é um sistema possível determinado. Então, quer dizer que já é LD, linearmente dependente. Então, se o determinante for diferente de 0, é LD. Se o determinante for igual a 0, pode ser que ele seja LI. Agora, a única solução que a gente pode ter é a solução trivial, se 0 igual a 0. Sim. Mas não é ao contrário, quando é igual a 0 que é LD? Porque é verdade, né? É verdade. Porque se for igual a 0, vocês têm razão. Porque se for igual a 0, ele vai ter ou infinitas soluções ou não existe, né? Então, você tem razão. É isso mesmo. Beleza? Beleza. Porque aí você matou, né? Porque o outro passo era mostrar que essa base, você tem uma combinação com esses vetores que você consegue escrever qualquer vetor de x, y, z, mas sempre acontece isso. Bem, então, ó, mostrar que esses vetores e determine a orientação dessa base e calcule os seguintes produtos vetoriais. Aí ele pediu para você calcular o produto vetorial. Eu não lembro o que é a orientação dessa base.
Orientação dessa base. Mostra os vetores. Determine a orientação dessa base. Isso aí eu vou ver e eu te falo. Eu também não lembro, não. Tá. E aí, ó, o produto. E ali é o produto vetorial. Você lembra como calcula esse produto vetorial aí? É termo a termo também? Monta a matriz. Ah, E verdade. JK, coloca os termos aqui embaixo e calcula esse determinante. Assim. Lembrou? Agora eu lembrei. Então, beleza. Aí depois ele pede para calcular. Aí, ó, o 39 é basicamente a aplicação disso daqui. Sim. 39. Tem algumas coisas que eu vou deixar para depois aqui, esses negócios de plano aqui, que aí eu vou falar só dos planos. Tá. Aí, ó, do 49 para frente, o que ele acontece? Ele começa a fazer as perguntas para verificar, verifique se a aplicação de saindo do R3 e indo para o R2, que ele dá a definição, é linear. Então, é o que eu te ensinei na última aula. Você sabe fazer isso aí? Olha, não lembro. Ó, para você ver se uma transformação é linear... eu lembro. Você tem que ver se o T de V é igual U e o T de U é igual V. Isso, você tem que fazer esse esquema aqui. É isso aqui. Certo? Então, quer dizer que a transformação, a soma é igual à soma das transformações. E se você multiplicar o vetor por uma constante e fazer a transformação, é igual você fazer a transformação e multiplicar pela constante. Sim. Tem que verificar. Você quer que eu faça um exemplo aí para você ver como que rola? Faz o 50. Tá. 50. Ó, ele fala assim, ó, verifique se a aplicação que eu estou saindo do espaço R indo para o R2, definida por f de x é igual a x2 para qualquer x pertencente aos reais é linear. Então, ó, eu vou definir dois vetores, tá? Eu vou definir dois vetores. Então, por exemplo, eu posso definir x, vou falar que o meu vetor u é x e o meu vetor v é y. Eu vou aplicar essa transformação de x mais y. Ok? Sim. Como que fica essa transformação de x mais y? A gente sabe que a transformação de x mais y é o quê? Vai ser x mais y e 2. Uhum. E isso, a gente não pode escrever assim, ó, x, y mais y 0, por exemplo. Sim, eu acho, mas eu não entendi essa função. x2, só o x que vai ter o 2 depois? Deixa eu pensar. Não tá certo esse mano. Eu estou indo do espaço 1 para o espaço 2. Então, o vetor que eu aplico é isso mesmo. Ó, o que eu fiz, ó? Esse cara aqui é a soma dos vetores. Por quê? Eu estou fazendo essa transformação aqui, ó. U mais V, tá certo? Sim. Quem que é o meu U mais V? O meu U mais V é x mais y. Quando eu tenho x mais y, quando eu faço a transformação do x mais y, o que tem que dar isso? Ó, seguindo a regra da transformação, ó, a regra da transformação não é assim, ó, x é igual a x mais 2? Sim. Então, quando eu substituir esse x por x mais y, a resposta não vai dar x mais y, vírgula 2? Sim. Então, ó, o que acontece? Eu posso até quebrar esse termo, eu posso até escrever assim, ó, x,2 mais y,0.
Tá. E você percebeu que essa resposta aqui, esse cara aqui é a transformação do U. Uhum. Mas esse daqui não é a transformação do V. Uai, Por como não? quê? Para ser a transformação do V, tinha que dar Y2. Ah, tá. Né? Então não entendi. E qualquer combinação que eu faço aqui, para somar esses dois para dar esse, não vai chegar nessa resposta. Então quer dizer que isso daqui não é uma transformação linear. Entendi. Não é linear. Ok? Ô, Rafa, quando, por exemplo, ele no 51, no C, eu já posso descartar e falar que não é, porque tem um quadrado ali no X. Não. Não? Ah, pode sim. Pode sim, porque vai aparecer um produto misto dentro. Você tem razão. Ah, então. Porque, ó, só para mostrar isso daí, né? Por exemplo, ó, vou definir um vetor V. Meu vetor V é A, B, C. E o meu vetor U é alfa, beta, gama, tá certo? Aham. Ó, quando eu vou fazer a transformação de V mais U. A transformação de V mais U vai ser a transformação de A mais alfa, B mais beta e C mais gama, não é? Sim. Olha só, ele te deu a relação. Eu vou ter que substituir isso daqui, vai ficar assim, né? Vai ficar 2 vezes A mais alfa ao quadrado, mais 3 vezes B mais beta, no primeiro termo, não é? Aham. E aí vai seguir, aí tem o segundo termo, que é simplesmente copia aqui, né? A mais Uhum. alfa. E o terceiro termo, que é simplesmente copiar esse daqui também, C mais gama. Só que na hora que a gente desenvolve esse daqui, vai ficar 2 vezes A quadrado mais 4 vezes A alfa mais alfa ao quadrado. Uhum. 2 vezes alfa ao quadrado. Ó. Se não tivesse o do meio, ia ser uma transformação linear, mas apareceu esse do meio aqui, então não é. Porque Entendi. esse termo aqui não aparece, né? Não era para aparecer. Beleza? Beleza. Então quer dizer que sempre que tem um quadrado nunca é linear? É isso? É, né? É, eu imagino que é. Sim, mas é isso mesmo. E aí depois, ó, no 52, o operador linear assim definido na base canônica. Então, olha, tá a base canônica ali, né? Que é 1, 1, determine f de x, y, onde y é um vetor qualquer. Ele só quer determinar quem que é o f de x, y, z. Você sabe fazer isso aí? Assim, de cabeça não, né? Mas não sei se eu tentar, deixa eu ver. Ah, por via das dúvidas faz, né? Tá. Então esse é o 52. Ó, então, o que vai acontecer? O que eu tenho? Ele quer escrever no x, y, z. O x, y, z é uma combinação dos 3 vetores que ele tem no subespaço ali, né? O vetor 1, 0, 0, mais o b, que é 0, 1, 0, mais o c, que é 0, 0, 1. Ok? Certo. E aqui, a gente vai chegar à conclusão aqui que o a é igual a x, que o b é igual a y e que o c é igual a z. Ok? Eu imaginei, mas fiquei com medo de falar. É isso mesmo. Ó, o que a gente sabe? A gente vai aplicar a transformação dos dois lados. Então, ó, eu vou aplicar a transformação de x, y, z é igual a vezes a transformação de 1, 0, 0, mais b vezes a transformação de 0, 1, 0. Isso só é possível
porque é uma transformação linear. Então, eu posso tirar as constantes para fora, tá certo? Tá. E o que eu sei é que a transformação de um vetor é a soma das transformações, né? Então, isso aqui tudo só é possível porque a transformação é linear. 0, 0. Tá bom. Ó, eu sei que o A vale X. E quem que é o F de 1, 0, 0? O F de 1, 0, 0 é 2, 3, 1. Quem que é o F de 0, 1, 0? É o 5, 2, 7. E quem que é o F de 0, 0, 1? É o 2, 0, 7. Agora, e aqui é um Y, aqui é um Z. Com isso feito, você simplesmente vem 2x mais 5y mais 2z. 3x mais 2y. E aí o z não tem, que é 0. X mais 7y mais 7z. Pronto, essa é a transformação. Entendi. Beleza? Então é só fazer sempre esse passo aqui. Acha qual que é a relação do A, do B, do C com o x, y, z. Aplica a transformação dos dois lados e joga os resultados que ele te passou. Beleza. Beleza? Ó, e aí vai ser um monte de exercício assim. Tá? O 53. Existe um operador linear que tem aquela transformação? Seja f operador linear, de novo, determine o f de 2, determine... E aí, ó, ele pergunta, prove que é injetora e sobrejetora. O que é uma transformação sobrejetora, que é o mais fácil? Ó, a transformação sobrejetora acontece quando a dimensão da imagem é igual à dimensão do espaço. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ele está falando que é um R2. Então, é igual à dimensão do R2. Então, tem que dar 2. Como que eu acho a dimensão da imagem? Tá? Como que eu acho a dimensão da imagem? A dimensão da imagem são os valores que estão formando essa imagem. Então, ó, para isso, a gente precisa descobrir quem que é o F. Então, aqui que a gente tem de informação. O F é um 0, que dá 2, 1. E o 0, 1, que dá 1, 4. De novo, ó, aqui agora eu não vou nem fazer, porque a gente já sabe que isso daqui é y e x, né? Então, ó, fazendo a transformação de x vezes y, vai ser igual a x vezes a transformação de 1, 0, mais y vezes a transformação de 0, 1. Entendeu o que eu fiz aqui? Que eu já fiz mais direto aqui. Entendi. Tá? Por quê? Ó, vou fazer um passo aqui antes. Porque eu sei que o yx é o quê? X vezes o vetor 1, 0, mais o y vezes o vetor 0, 1. É a combinação desses vetores. Sim. Bem, aí que eu fiz, apliquei a transformação dos dois lados. Como a transformação é linear, a constante pode sair para fora e a transformação desse vetor é igual à soma separada da transformação de cada um dos vetores. Bem, essa transformação deu o quê? Deu 2, 1. E essa transformação aqui deu 1, 4. Que são as informações que ele já nos deu. Então, a gente chega à conclusão que eu vou ter 2x mais y e x mais 4, y. Tá? Ó. Nenhum desses vetores aqui, ó, na verdade, ó, eu não precisava nem ter feito isso, porque isso daqui é o vetor f, o vetor final. Que a gente pode, eu vou voltar, tá? Isso daqui eu descobri quem que era o f. Agora, quem que é a imagem que compõe o f? A imagem que compõe o f, ó, você simplesmente pega
separa só o x e separa só o y. Eu fui meio português aqui, tá? Aí você coloca o x em evidência e coloca o y em evidência. Na verdade, você já sabia quem que eram as duas imagens, certo? Ah, sim. E aí, como essas são as imagens, você precisa ver, elas são linearmente independentes? Você pode ir pelo esquema lá do determinante, cálculo do determinante, ver se dá zero, se dá diferente de zero, linearmente dependente. Aqui é linearmente dependente. Então, se elas são LI, significa que eu preciso desses dois vetores para formar a base. Se eu preciso desses dois vetores para formar a base, a dimensão da imagem é igual a 2. Aham, tá. Tá? E se eles fossem linearmente independentes? Por exemplo, se aqui fosse 4, 2. Se aqui fosse 4, 2, significa que esse daqui ia ser o dobro desse, tá certo? Aí você escolheria qualquer um desses dois para formar a base. Então significa o quê? Que a base é dimensão 1. A imagem é de dimensão 1. Uhum. Tá? Então, com isso, eu mostrei para você que esse F é uma transformação sobrejetora. Agora, o que é uma transformação injetora? Espera aí que eu preciso... Preciso ver aqui o negócio. Tá. Então, ó, transformação injetora é quando o núcleo dá zero, tá? Sim. Então, ó, quando você tem uma transformação injetora, quando o núcleo o núcleo dá zero. Como que você encontra o núcleo? Então a gente precisa encontrar o núcleo aqui. Cadê você? Acabaram de diminuir a lista, agora eu tenho que achar. Achou. Então, ó, o que a gente quer dizer com isso? Ó, eu tenho aqui os vetores 1, 0 e 0, 1. Esses vetores compõem ele está relacionado às imagens que a gente está criando nesse outro subespaço. Quem que são as imagens? As imagens é o 2 e 1, e o 1 e o 4, tá certo? Isso aqui é um R2, isso daqui também é um R2. E sai do R2 é para R2. Ó, o núcleo é tudo, é um vetor que forma, é um vetor, não é um vetor, né? É o que tem imagem zero. O núcleo é tudo aquilo que dá imagem zero. Então, como que eu encontro esse núcleo? O núcleo vai ser uma combinação, né, desses vetores que vai zerar. Tá? Então, os coeficientes aqui é o que gera o núcleo. O que a gente chegou aqui? Que o C1 é igual a zero e que o C2 é igual a zero. Significa que o núcleo dessa transformação é o 0, 0. Então, quer dizer que essa função é injetora. Toda vez que o núcleo dá zero, significa que essa transformação é injetora. Calma, o que é esse C1 e C2? São constantes que compõem o meu núcleo. Porque o núcleo, se esses caras forem uma combinação linear, se esses dois aqui forem uma combinação linear entre eles, ele na verdade, esses dois vetores é gerado através de um determinado fator, que é C1 e C2. Tá? Então é isso que é o núcleo. Tá? Então, nesse caso, o núcleo é 0, 0, então é injetora. Por exemplo, se aqui tivesse mais um termo, né? Mas isso porque eu falei que o C1 e C2 é zero, ou você achou isso também? Não, eu achei que o C1 e C2 é zero, ó, porque eu fiz, ó, C1 mais 0 é igual a 0, então C1 é 0. Tá. Aqui deu 0, né? C2 igual a 0. Então eu descobri que os dois é 0, então o núcleo é 0. Por exemplo, se os vetores fossem assim, ó. Assim. Isso aqui também teria que dar 0, 0. Só que aqui vai ficar que C1 mais C2
é igual a zero. E aqui, o C2 também deu zero. Ah, não, aqui também vai dar 0, 0. Então, esses dois também têm núcleo 0, 0. Mas você entendeu a ideia? Entendi, entendi. Não, tem que ser assim, né? Tipo, assim. Aí é 0, 0. Então, aqui vai ficar que C1 mais C2 é igual a 0. E aqui também vai ficar que C1 mais C2 é igual a 0. Então, quer dizer que C1 é igual a menos C2. Então, a gente chega à conclusão que o núcleo vai ser do tipo 1 menos 1. Esse é o núcleo. Porque ele é a combinação de C1 com C2. Beleza? Entendi. Beleza. Então, esse é o esquema do núcleo. Então, ó, você já sabe o que é uma função. Ó, não desvaloriza muito isso, não, porque essas coisas caem esses detalhes, às vezes, na prova, tá? Tá. Termina uma transformação linear, tal que é a imagem. Ó, tá vendo? Ó, ele te deu a imagem da função. O que ele tá te dando na imagem da função? Ó, esse daí é o 55. Ó, ele falou que a imagem de f é 1, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1. E a transformação é do R3 por o R4. Tá vendo que a imagem aqui está em 4 dimensões. Uhum. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que eu estou fazendo uma transformação XYZ, e essa transformação XYZ está dando isso aqui. Com coeficientes A e B, claro, né? Uhum. Tá? Vai tá dando isso daqui. Então, quer dizer, foi uma maneira diferente do exercício anterior, por exemplo. Tá vendo? Ó, no exercício anterior, ele já tá ele te dá a imagem também, né? 2, 1 e 1 e 4 são as imagens. Só que ele não te, nesse caso, ele te deu que a soma vetorial dá isso aqui. Né? Uhum. A soma vetorial é composto por esses dois. E aí, o que ele quer descobrir mesmo? A transformação. Determina a transformação. Então, ó, o que a gente sabe, né? Que isso daqui vai ficar P mais 2A, P mais A, 2B, mais B mais A. Como isso daqui é... Mas se eu fizer a transformação aqui... Não, peraí. Tá errado o que eu fiz. Porque eu começo com XYZ e aí a gente pode falar que é assim, né? X100 mais Y010 mais Z, que é 001, ok? E aí, eu aplico a transformação dos dois lados. Então, vai ficar X, transformação de 100, mais Y, transformação de 010, mais Z, transformação de 001. Esse cara é uma combinação desses dois. Uhum. Esse daqui é uma combinação desses dois. Mas eu não sei quem que são esses. Eu não sei, porque eu sei que isso aqui é a imagem. Mas se essa imagem tem dois termos, quer dizer que ela é composta só de x e y. Então, quer dizer que isso aqui é x
vezes 1, 2, 1. Isso aqui é y, 2, 1, 0, 1. Então a transformação é x mais 2y, x mais y, 2x, x mais y. Não, beleza, é isso aqui. Não, esquece isso aqui. Na verdade é assim, né? O que eu tenho? Como eu sei que tem dois termos só, então quer dizer que... Vou voltar aqui, vou dar um exemplo do que a gente tinha. Ó, lembra quando eu fiz a transformação? Cheguei aqui, Sim, eu descobri a transformação, certo? certo. E aí, ó, para descobrir a imagem quando eu tenho a transformação, o que eu fiz? Eu separei nas funções, por exemplo, só y, só x e só y. Tá. E aí eu descobri que esse é o vetor. Então, quem que é a minha imagem? Quando eu vou pensar na minha imagem de f, a minha imagem de f é o 2y e o 1, 4. É o 2, 1 e 1, 4. Esse daqui está associado a uma variável, esse daqui está associado a outra variável. Sim. Que estão presas ao outro espaço, né? Ao espaço que a gente tinha antes. Então, agora, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, ele deu as imagens. Como só são dois vetores, ó, só estão. Isso aqui é composto, essa imagem aqui é composta por dois vetores só. Aham. Então, cada um desses vetores, cada um desses caras aqui, está associado a um valor, o x e ao y. Então, essa daqui é a transformação. Ok. Não depende de dizer, só depende disso daqui, essa transformação. Beleza? Beleza. O 58 é só para ver a transformação linear. É igual que eu já te falei lá de transformação linear. Dá uma lida aí, vê se você manja dele. Eu acho que você fez exercícios parecidos, né? Sim, são exercícios Dá pra parecidos. fazer. Tá? Ó, com isso, você consegue chegar até os 60 nessa lista. E a lista... Que lista? E a lista de transformação linear, você consegue... Até os 5, vai, que aí a gente repassa os outros. Ó, agora o que você precisa fazer? Você precisa resolver esses exercícios para ver o que você tem dúvida ou não. Bom. Tá? Então, assim, tenta resolver esse exercício o máximo que você conseguir até sexta-feira. E aí, se você não conseguir resolver tudo até sexta-feira... Essa sexta-feira? Sexta-feira. A sua prova é dia 23 e nada. Tá bom. Você vai precisar. Porque assim, ó, você precisa resolver. Porque assim, ó, você precisa resolver tudo até sexta-feira pra gente pontuar o que você tem dúvida. E aí, porque assim, ó, eu preciso falar da lista 2, da lista de transformação linear, tem a lista de diagonalização, essa é mais fácil, e tem a lista de autoadjuntos ainda. Eu acho que esse negócio do... A gente podia selecionar, porque esse negócio do autoadjunto aí, alto valor, alto vetor, alto espaço, eu não tô tão ruim. Tá. Então, a icônicas, eu preciso... Eu tenho uma atividade disso pra fazer hoje, eu preciso ver se eu sei. Eu fiz, mas tem que ver se tá certo. O problema é que demora muito pra saber se tá certo, eu nunca sei se eu tô fazendo certo, eu acho que eu tô arrasando. Aí não tem gabarito, não tem nada. E aí eu chego na prova e tomo aquele tombo, né? E eu sempre acho que eu tô arrasando. Entendi. Então eu não sei se eu tô bem nesse daí, mas que o outro já saiu a nota. Mas cônicas eu ainda vou ver e te falo. Tá. Então quer dizer que a lista de diagonalização você tá mais fera. Tô. Beleza. Então, quer dizer que a gente tem que se preocupar mais com a lista 2 e com a lista de transformação linear. Certo? Certo. Então tá bom. Então, you are the champions. Então até sexta. Tenta fazer o Tô máximo bem que você loser. Hã? Eu tô bem loser. Não tô nada de Champions, não. Tenta fazer o máximo que você conseguir aí. E aí, se você não conseguir chegar até os 60, eu vou para a lista 2,
E aí depois na outra semana a gente tenta fazer o melhor possível. Tá, não, eu vou conseguir. Eu acho que eu vou tentar. Essa semana não tem mais quase coisa, meio que é a última semana de aula, assim, então. Entendi. Então, foco, fé e determinação aí. Beleza, Rafa. Beleza? Coragem, coragem. Eu tô morta já, não aguento mais, Rafa. Coragem que vai dar certo. Vai Mas é ser, o assim, fim é sempre recompensador. tomara. É que o fim não é o fim, porque o semestre não acaba agora, vai acabar só semestre que vem mesmo. Esse que é o problema. Então quer dizer que vai atrasar um semestre mesmo? Não, mas é que tipo. Ah, depende se eu passar, que não vai dar pra saber se eu passar no fim desse semestre. Porque as provas P2 de Física 1 e P3 e Sub, Rec e tudo, ficou tudo pra setembro. Hum, Então, tipo, e cálculo também eles decidiram que ia fazer isso. Eu não entendi por quê. Então eu não vou saber se eu vou passar em nada, quase, só nessa matéria. Sei lá. entendi. É, vai lá. Então você tem que agarrar essa daqui para tentar passar essa daqui. Você, É, acho que você está dando até uma sorte, porque agora você agarra com todas as forças esse aqui, que aí você conseguiu equilibrar tudo. sim, é que tipo assim, cálculo tá mais tranquilo, né? Então acho que eu Sim. passo mesmo. Física também eu acho que sim. É, eu também acho, mas não sei também, né? Marcar ser louco. Ele é mesmo. Mas, mas dá o máximo nessa daqui para salvar essa e aí você É. conseguir ter um melhor desempenho. Beleza? Eu tava fazendo as contas já de quanto que eu preciso tirar pra passar. Daí, ó, tem um simulado essa semana. Se eu Ah, tirar. Eu contei da experiência que eu tive. Então eu falei, ó, eu vou tirar 3 nesse aqui no máximo. ah, Ou, né, não sei. Mas enfim, contando com 3 eu preciso tirar 6 ou. Quase 6, assim, nessa prova que a gente tá fazendo aula para ela. Então tá. se eu tirar 6 nela, aí eu passo claro. Aí você passa direto. Passo. Não, então não tá tão impossível, não. É, Não, não tá. Porque mesmo se você precisar de uns pontinhos aí na sub, dá pra conseguir. sim. Ainda Ah, tem, tipo, essas notas a mais que eles têm por aí, sabe? Tipo, entendi. ai, gente, faz isso aqui que vai valer nota a mais. Aí você faz, e fica aquela nota lá, você não sabe pra que você vai usar. Ué, tenta conseguir o máximo possível de nota a mais. É bom, né? Mas é isso, então, beleza. Então, beleza, então, e nada, até sexta-feira. Falou, até.